Bom dia, sexto ano. Tudo bem, gente? Hoje nossa aula é de ciências. Nós vamos revisar camadas da Terra, sobre as camadas da Terra, tá bom? E vale a pena ressaltar que as camadas da Terra são uma classificação elaborada cientificamente para auxiliar a compreensão sobre a estrutura interna do nosso planeta. E então, durante muito tempo, o ser humano acreditava que por dentro o planeta Terra era maciço, composto basicamente por rochas. Atualmente, se sabe que, na verdade, apenas uma camada muito fina da superfície apresenta essa característica, havendo composições e temperaturas diferentes nos milhares de metros existentes abaixo do Sol. Então, para melhor compreensão, tudo isso funciona e organiza-se a estrutura interna da Terra. Foi classificada em três principais camadas: a crosta, o manto e o núcleo, havendo entre elas algumas descontinuidades. Juntas, essas camadas atingem aproximadamente 6.370 quilômetros entre a superfície e o centro do planeta. Então, pessoal, a crosta terrestre é a primeira das camadas da Terra, sendo também a menor e mais fina entre elas. Sua profundidade oscila entre 5 quilômetros em algumas áreas oceânicas e 70 quilômetros em zonas continentais, ok? Então, essa camada é subdividida em crosta superior, também chamada de camada cial, e crosta inferior, chamada de camada cima. A primeira é composta predominantemente por silício e alumínio, o que explica a sua denominação, e abriga as formas de relevo e todas as atividades humanas realizadas sobre a superfície terrestre. Já a segunda é composta por silício e magnésio e pode ser melhor visualizada em regiões oceânicas, onde a camada cial não existe ou é muito fina, tá bom? Então, pessoal, apesar de ser a camada mais fria da Terra, a crosta pode apresentar uma temperatura próxima aos 1.000 graus Celsius em determinados pontos. Já o manto terrestre posiciona-se abaixo descontinuidade, que fica abaixo da crosta. É a mais extensa das camadas da Terra e sua profundidade máxima alcança os 2.900 quilômetros, ocupando cerca de 80% do volume total do planeta. E sua composição é de silicatos de ferro e de magnésio. E as rochas encontram-se em forma de material pastoso chamado de magma, por causa do calor advindo do interior da Terra, com temperaturas médias de 2.000 graus Celsius. Portanto, o manto superior é mais pastoso que o inferior e está em movimentação. Em virtude da força exercida por esses movimentos, seus efeitos são sentidos na crosta terrestre, causando o movimento das placas tectônicas, certo? Então, gente, o núcleo terrestre, posicionado abaixo da descontinuidade de Gutenberg e abaixo do manto, é o mais quente das camadas da Terra. E também é o mais quente das camadas da Terra e também é dividido em exterior e inferior. Sua composição predominante é o NiFa, que é o níquel e ferro.
Já o núcleo externo encontra-se no estado líquido, enquanto o núcleo interno encontra-se no estado sólido, por causa da extrema pressão aplicada sobre ele. A temperatura oscila entre 3.000 a 5.000 graus Celsius. Em razão, o núcleo interno tem uma bola maciça cercada por uma esfera líquida, seu movimento de rotação é mais rápido do que o da Terra, o que ajuda a explicar as origens e os efeitos do magnetismo do nosso planeta. Então, gente, como o ser humano sabe tanto sobre o interior da Terra? Obviamente, o ser humano nunca visitou pessoalmente o interior do nosso planeta. O ponto mais profundo já escavado alcançou incríveis 12 quilômetros de profundidade e foi batizado de Poço Super Profundo de Kola, na Rússia, em um trabalho empreendido pela extinta União Soviética. Atualmente, no entanto, há um trabalho em desenvolvimento para uma perfuração que pretende alcançar o manto terrestre. As informações atualmente existentes sobre a estrutura interna da Terra devem-se ao estudo das propagações sísmicas que ocorrem nas camadas inferiores e que são captadas por um aparelho chamado de sismógrafo, o mesmo que mede a intensidade dos terremotos, tá certo? Então, você já sacudiu uma caixa para ter noção do que tem dentro dela? Pois é isso que o sismógrafo faz, aproveitando-se principalmente dos terremotos e abalos sísmicos menores que ajudam a chacoalhar o planeta. Obviamente, a precisão do aparelho é muito alta e torna-se cada vez melhor à medida que se sucedem os avanços tecnológicos, oferecendo-nos dados mais precisos sobre como funciona o mundo abaixo dos nossos pés. Tá certo, gente? Então, é isso aí, pessoal, que eu queria falar para vocês. Era apenas um resumo, né? Explorando sobre as camadas da Terra. Tá bom, gente? Então, agora vocês vão para a atividade que eu vou enviar agora para vocês, tá certo? Então, até lá.